Ao longo da história, os seres humanos têm buscado por significado. Buscamos por ele no mundo ao nosso redor. Buscamos por ele dentro de nós mesmos. Essa busca é profundamente pessoal, mas, ainda assim, nos conecta a todos. Essa busca é a raiz da espiritualidade. Espiritualidade é sobre se conectar com algo maior do que nós mesmos. É sobre encontrar o nosso lugar no universo. Existem muitos caminhos para a espiritualidade. Alguns a encontram através da religião, outros através da natureza, da arte ou da música. Nossa jornada começa há milhares de anos. Começamos com os primeiros humanos. Eles ficavam maravilhados com o mundo natural. Eles buscavam entender o seu poder. Eles desenvolveram rituais para homenagear as forças da natureza. Esses rituais foram as sementes da espiritualidade. Conforme os humanos evoluíam, suas práticas espirituais também evoluíam. Eles começaram a enterrar seus mortos com cuidado, sugerindo uma crença na vida após a morte. Eles criaram arte retratando deuses e espíritos, mostrando um desejo de se conectar com o sobrenatural. Essas primeiras expressões de espiritualidade variavam muito, mas compartilhavam um fio condutor comum. Elas refletiam uma profunda necessidade humana de encontrar significado e propósito. A partir desses primórdios, a religião organizada começou a surgir. As sociedades desenvolveram sistemas de crenças complexos, criando rituais e tradições para expressar sua fé. Essas religiões forneceram uma estrutura para entender o mundo. Elas ofereciam conforto e orientação em tempos de incerteza. Nossa jornada começa no alvorecer da humanidade. Imagine um tempo antes da linguagem escrita, antes das cidades e impérios. Nossos ancestrais viviam em pequenos grupos. Eles eram caçadores-coletores, dependentes da natureza para sobreviver. O mundo era um lugar misterioso, cheio de maravilhas e perigos. Os primeiros humanos buscavam entender essas forças. Eles observavam os ciclos da natureza e percebiam as conexões entre todos os seres vivos. Essa consciência deu origem aos primeiros indícios da espiritualidade. Um dos primeiros sinais de crença espiritual é a prática de enterrar os mortos. Os neandertais, nossos parentes próximos, começaram essa prática há mais de 100 mil anos. Eles organizavam cuidadosamente os corpos de seus entes queridos, sugerindo uma crença em uma vida após a morte. Conforme os humanos evoluíam, também evoluía sua capacidade de pensamento simbólico, criando arte e figuras que expressam uma conexão com algo além do cotidiano. À medida que os humanos exploravam seu mundo, descobriram plantas com propriedades psicoativas. Essas plantas, quando ingeridas, podiam induzir estados alterados de consciência. Elas podiam trazer visões, sonhos e uma sensação de transcendência. A descoberta dessas plantas foi um ponto de virada na história humana. Ela abriu novas dimensões da experiência, permitindo que os humanos vislumbrassem além do véu da realidade cotidiana. O uso dessas substâncias tornou-se entrelaçado com as primeiras práticas espirituais. Os xamãs, atuando como intermediários entre o mundo físico e espiritual, ingeriam essas plantas para se comunicar com espíritos e divindades. O uso de substâncias psicodélicas em contextos religiosos e espirituais continua até hoje em algumas culturas. Das planícies geladas da Sibéria às florestas tropicais da Amazônia, uma figura de imenso poder espiritual emergiu: o xamã. O xamã é um curandeiro, um visionário, um viajante entre mundos. Ele é o guardião da sabedoria ancestral, a ponte entre a humanidade e o reino espiritual. As práticas xamânicas variam muito entre as culturas, mas geralmente compartilham elementos comuns. Isso inclui tambores, cantos, danças e o uso de plantas enteógenas. Essas práticas induzem estados de transe, permitindo que o xamã viaje para outros reinos. Um dos aspectos mais marcantes do xamanismo é a prática da morte e renascimento simbólicos. Através desse processo, o xamã obtém acesso a conhecimento e poder profundos.
Esse conhecimento é então usado para curar, guiar e proteger a comunidade. Imagine um mundo vivo com espíritos. Animais, plantas, pedras, até mesmo o vento e a chuva, todos possuem um espírito, uma força, uma energia que os conecta. Este é o mundo do xamã. O xamã não é apenas um sacerdote ou curandeiro. Ele é uma ponte entre mundos. Ele se move entre o mundo físico e o mundo espiritual, um reino além da nossa percepção comum. Ele entra em transe, geralmente através de tambores, cantos ou danças. Sua consciência muda, se expande, e ele se encontra no mundo espiritual. Aqui ele pode encontrar espíritos animais, ancestrais ou divindades poderosas. Ele negocia com esses seres, buscando orientação, cura ou conhecimento para si mesmo ou para sua comunidade. A jornada do xamã é repleta de perigos, mas ele retorna transformado, carregando sabedoria e poder para ajudar seu povo a prosperar. O poder do xamã está frequentemente ligado aos elementos, às forças fundamentais da natureza. O fogo é um símbolo poderoso de transformação, purificação e conexão com o mundo espiritual. Os xamãs dançam ao redor de fogueiras, seus corpos se movendo com as chamas, seus espíritos se elevando com a fumaça. A água, a fonte da vida, também tem um significado profundo. O banho ritual em rios ou lagos é uma prática comum, simbolizando limpeza e renovação. Os xamãs podem entrar em estados de transe perto de cachoeiras, a água corrente amplificando sua conexão com o mundo espiritual. Os elementos não são apenas metáforas, são forças vivas com as quais o xamã interage, extrai poder e aprende a se harmonizar. O papel do xamã é manter o equilíbrio, garantir a harmonia entre o mundo humano e o espiritual, e guiar seu povo em direção ao crescimento espiritual e bem-estar. Embora o xamanismo possa parecer uma relíquia do passado, seus ecos podem ser sentidos no mundo moderno. Muitas práticas espirituais, hoje, da yoga e meditação à cura energética e terapia do som, têm semelhanças impressionantes com as antigas técnicas xamânicas. O uso da respiração para alterar a consciência, a visualização da energia fluindo pelo corpo, o foco na conexão com a natureza, todos esses são temas que ressoam com as tradições xamânicas de todo o mundo. Mesmo em nossas sociedades cada vez mais secularizadas, o fascínio pelo xamanismo persiste. O desejo de se conectar com algo maior do que nós mesmos, de acessar fontes ocultas de sabedoria e poder, de encontrar cura e significado em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e caótico. Esses são anseios humanos universais aos quais o xamanismo se dirige. À medida que avançamos na linha do tempo da espiritualidade, chegamos às margens do rio Nilo. Aqui, nas terras férteis do Antigo Egito, floresceu uma civilização, nutrida pelas águas vivificantes do rio. Os egípcios eram um povo profundamente espiritual. Eles viam a mão do divino em tudo ao seu redor. O sol, a lua, a enchente anual do Nilo, até mesmo nos animais que compartilhavam seu mundo. Sua espiritualidade não era uma esfera separada da vida. Estava entrelaçada com o próprio tecido de sua existência. Eles acreditavam em um panteão de deuses e deusas, cada um com seus próprios poderes e domínios únicos. Os egípcios honravam essas divindades com templos elaborados, grandes festivais e oferendas diárias. Suas vidas eram uma tapeçaria de rituais e crenças, todos voltados para manter o equilíbrio e a harmonia com o cosmos. A grandeza do Antigo Egito é talvez melhor corporificada em suas pirâmides, estruturas colossais que perfuram o céu, testamentos da crença dos egípcios na vida após a morte. Estas não eram apenas tumbas para os faraós, os reis deuses, eram portais para a eternidade. Dentro de suas câmaras e passagens, adornadas com entalhes complexos e hieróglifos, os egípcios realizavam rituais elaborados para garantir a passagem segura da alma do faraó para a vida após a morte. Os sacerdotes desempenhavam um papel crucial nesses rituais.
Eles eram os guardiões do conhecimento sagrado, os intermediários entre os reinos humano e divino. Seu conhecimento de astronomia, matemática e magia era profundo. Seus rituais, passados de geração em geração, foram elaborados para manter a ordem cósmica e garantir o ciclo eterno de vida, morte e renascimento. A crença dos egípcios na vida após a morte não era simplesmente uma esperança de uma existência melhor após a morte. Era uma força motriz em suas vidas. Eles acreditavam que, após a morte, a alma seria julgada por Osíris, o deus do submundo. Se considerada digna, a alma então embarcaria em uma jornada perigosa pelo submundo, enfrentando provações e tentações ao longo do caminho. Só então ela poderia alcançar o campo dos juncos, um paraíso onde a alma viveria eternamente em felicidade. Essa crença alimentou sua obsessão em preservar o corpo por meio da mumificação. Também inspirou sua arte, literatura e práticas diárias. O foco dos egípcios na vida após a morte deixou uma marca indelével na civilização ocidental. Seus conceitos de julgamento, céu e inferno, influenciaram religiões posteriores, incluindo o cristianismo e o islamismo. À medida que nos aprofundamos na história da espiritualidade, começamos a notar padrões intrigantes. As religiões, apesar de suas diferenças externas, muitas vezes compartilham fios comuns, como cores tecidas em uma tapeçaria, criando um todo rico e interconectado. O conceito de um ser supremo ou uma força divina, por exemplo, surge em inúmeras culturas. Seja o grande espírito das tradições nativas americanas, o Brahman do hinduísmo ou o Deus das fés abraâmicas, o anseio por uma conexão com algo maior do que nós mesmos parece ser um impulso humano universal. Da mesma forma, a ideia de uma vida após a morte, um reino além da nossa existência terrena, aparece de várias formas em diferentes tradições espirituais. Esses fios comuns sugerem que, apesar de nossas diferenças culturais e geográficas, estamos todos unidos por uma busca comum por significado, propósito e conexão com o divino. A história não é uma tapeçaria estática, é um rio que flui, constantemente se movendo, mudando e se fundindo. À medida que as civilizações interagiam por meio do comércio, conquista e migração, suas crenças espirituais se misturavam, criando novas e vibrantes expressões de fé. A Rota da Seda, uma antiga rede de rotas comerciais que se estendia pela Ásia, desempenhou um papel fundamental nesse intercâmbio cultural e espiritual. Ao longo dessas rotas, o budismo viajou da Índia para a China, transformando-se em novas formas, como o budismo Zen. O zoroastrismo, uma antiga religião persa, influenciou o desenvolvimento do judaísmo, cristianismo e islamismo, particularmente em seus conceitos de bem e mal, céu e inferno. Esses encontros culturais demonstram que as religiões não são entidades estáticas, mas tradições vivas que se adaptam, evoluem e se enriquecem por meio do contato com diversas culturas e crenças. Você já notou como certos símbolos parecem ressoar profundamente em diferentes culturas? O círculo, representando totalidade e unidade, aparece em mandalas, auréolas e na roda medicinal. A árvore, simbolizando vida, crescimento e conexão com o divino, é reverenciada em inúmeras tradições. Esses símbolos compartilhados apontam para uma camada mais profunda da consciência humana, um reino de arquétipos e padrões universais que transcendem culturas e sistemas de crenças individuais. Carl Jung, o renomado psicólogo, acreditava que esses arquétipos são inatos, programados em nossa psique, e se expressam em nossos mitos, sonhos e experiências espirituais. Reconhecer esses símbolos e arquétipos compartilhados nos permite ver além das diferenças superficiais entre as religiões e apreciar a profunda unidade que está no cerne da busca espiritual humana. Ao longo de nossa jornada pela história da espiritualidade, encontramos uma tapeçaria de crenças, práticas e tradições. Do transe do xamã às pirâmides do Egito, do intercâmbio de religiões na Rota da Seda ao poder duradouro dos símbolos universais,
testemunhamos a necessidade humana de se conectar com algo maior do que nós mesmos. Essa necessidade transcende fronteiras culturais, períodos históricos e sistemas de crenças individuais. Ela fala de um aspecto fundamental da experiência humana: a busca por significado, propósito e conexão com o sagrado. Esse anseio compartilhado sugere a possibilidade de uma narrativa universal da espiritualidade, uma história que englobe as diversas expressões de fé, reconhecendo sua unidade subjacente. Trata-se de ver além dos rótulos de religião e dogma e abraçar a experiência humana compartilhada de admiração, maravilhamento e busca pelo transcendente. Uma narrativa universal da espiritualidade nos convida a ir além do dogma, dos conjuntos rígidos de crenças que muitas vezes dividem em vez de unir. Ela nos encoraja a abordar diferentes religiões com curiosidade e respeito, reconhecendo que cada uma oferece uma perspectiva única sobre os mistérios da vida. Trata-se de dialogar, ouvir as histórias dos outros e encontrar um terreno comum em nossa humanidade compartilhada. Essa narrativa reconhece que nenhuma religião ou tradição detém o monopólio da verdade. Ela reconhece que o divino, o sagrado, o transcendente, qualquer que seja o nome que escolhemos dar, está, em última análise, além da nossa compreensão total. É um mistério que se desdobra de inúmeras maneiras, através de diferentes lentes de cultura, história e experiência pessoal. Abraçar esse mistério significa aceitar que nossa compreensão do reino espiritual sempre será parcial, incompleta e em evolução. Significa abordar nossas próprias crenças com humildade, reconhecendo que não são verdades estáticas, mas expressões vivas de nossa busca contínua por significado. É nesse espírito de abertura, curiosidade e humildade que podemos começar a tecer juntos uma narrativa universal da espiritualidade, uma que honre a diversidade da experiência humana e celebre nosso anseio, compartilhado por conexão, significado e o sagrado. Ao concluirmos nossa exploração da espiritualidade, retornamos ao momento presente, carregando conosco os ecos de rituais ancestrais, a sabedoria de civilizações esquecidas e a necessidade humana duradoura de nos conectarmos com algo maior do que nós mesmos. Viajamos desde o alvorecer da humanidade, testemunhando o nascimento de práticas espirituais no olhar inspirado de nossos ancestrais, até a ascensão e queda de impérios, cada um deixando sua marca única na tapeçaria da crença humana. Ao longo da história, a busca por significado tem sido um fio condutor, entrelaçado no próprio tecido da experiência humana. Vimos como essa busca se manifestou de inúmeras maneiras, do transe do xamã às pirâmides do Egito, da troca de crenças na Rota da Seda ao poder duradouro dos símbolos universais. O espírito humano, ao que parece, tem um anseio inato por conexão. Conexão com algo maior do que nós mesmos, algo misterioso e inspirador. Algo que dá significado e propósito às nossas vidas. Esse anseio transcende fronteiras culturais, períodos históricos e sistemas de crenças individuais. É uma linguagem universal, falada nos sussurros do vento, no estrondo das ondas, no silêncio de uma noite estrelada. Nossa exploração da espiritualidade não é uma jornada com um destino fixo, mas sim um processo contínuo de descoberta, uma peregrinação da alma ao longo da vida. É uma jornada que nos leva para dentro, para as profundezas do nosso próprio ser e para fora, para os confins do cosmos. É uma jornada que desafia nossas suposições, expande nossa consciência e aprofunda nossa compreensão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. À medida que navegamos pelas complexidades do mundo moderno, os insights obtidos em nossa exploração da espiritualidade podem servir como uma bússola, guiando-nos para uma vida mais significativa e gratificante. Eles nos lembram de abordar a vida com um senso de admiração, de buscar conexão em um mundo que muitas vezes parece fragmentado, de honrar o sagrado em nós mesmos e em toda a criação. A jornada da espiritualidade é pessoal, única para cada indivíduo.
Não existe uma maneira certa ou errada de trilhar esse caminho. O que importa é que embarquemos na jornada, que permaneçamos abertos a novos insights e que abordemos os mistérios da vida com curiosidade, humildade e um profundo senso de reverência pela teia da vida na qual estamos todos interligados.